Vereadora Linda Brasil. Queria comunicar às Vossas Excelências que amanhã, na quarta-feira, este Parlamento estará realizando uma audiência pública às 10 horas, nesse plenário, com a presença do senhor Jefferson Passos, secretário municipal da Fazenda, decorrendo sobre o relatório do último quadrimestre daquela pasta. Assim sendo, amanhã haverá somente um pequeno expediente. Informo ainda que a Vossas Excelências que hoje iremos realizar uma sessão extraordinária para votação em primeiro turno do projeto de emenda à lei orgânica. E nós estamos com o número máximo, que é 16. Espero que todos permaneçam na casa. Meu presidente cabeludo. Meu presidente, pela ordem. Pela ordem, fala. Senhor presidente, é porque Joaquim na janelinha, ele avisou, ele avisou aqui que está numa reunião. Eu estou querendo ver com ele aqui se ele pode vir ou não para a sessão, justamente por causa dessa questão do quórum. Viu? Vereador Linda Brasil. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Primeiramente, parabenizar Isaac pelo seu aniversário e também, Isaac, repudiar, né, a fala do presidente pela nossa democracia, pelos nossos direitos. E um bom dia a todas as vereadoras e vereadores, aos funcionários, funcionárias, aqui da Casa do Povo, toda a assessoria, e um bom dia especial à população aracajuana que nos acompanha aí pela TV e Câmara e pelas redes sociais. Vou fazer minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou uma mulher trans, cor de pele branca, estou usando um vestido roxo, lilás, com florzinhas com as coisas LGBT, uma lace com a raiz escuras e o comprimento louro médio. Hoje, senhor presidente, eu vou trazer aqui uma fala que desde a semana passada que eu queria trazer, porque como mestre em educação, né, pela Universidade Federal de Sergipe, estudiosa sobre os estudos de gênero e diversidade sexual, é muito importante a gente trazer informações verdadeiras para ir de encontro a alguns discursos, né, algumas fake news, né, que provoca tanto discurso de ódio e perseguição na nossa comunidade. Então, eu queria que colocasse aí o slide que foi feito aqui para a gente não cair em mentiras, né? Então, eu vou trazer alguns conceitos sobre gênero, sexo e orientação sexual, já que dizem que há uma ideologia de gênero, né, no intuito de encontro às pautas tão importantes para garantir cidadania, direitos, né, à população LGBTQIA+. Né, porque esse termo, ideologia de gênero, ele apareceu pela primeira vez em pode colocar antes mesmo, em 1998, em uma nota emitida pela Conferência Episcopal do Peru, intitulada Ideologia de Gênero. Então, em nenhum momento o movimento LGBTQIA+, e feminista criou essa terminologia. O que existe, na verdade, né, são estudos de gêneros, né, que foram criados a partir da década de 40, mas se intensificou na década de 60, 70, do movimento feminista. Então, se possível, passe aí. Então, o que é gênero, na verdade, é o conceito popularizado nos anos de 1970 com a influência do movimento feminista. E foi criado justamente para distinguir a dimensão biológica e a dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana e levando em consideração, no entanto, que há maneira de ser homens e ser mulheres
uma influência, né, realizada pela cultura. Então, dessa forma, gênero significa que homens e mulheres são produtos de uma realidade social e não só decorrência, né, de uma anatomia dos seus corpos, né, dos seus corpos. Então, a questão que a gente questiona o movimento é que a condição social da mulher hoje, que leva essa desigualdade, é por questões culturais, que levam, né, a mulher ser colocada em situação de inferioridade em relação ao homem, porque os homens sempre estiveram em condição de poder. Nesse sentido, né, que a gente traz o discurso para a identidade de gênero. Como uma pessoa se identifica a partir dos padrões de gênero, masculino e feminino. E deixar bem claro que ser homem e ser mulher não resume a um órgão genital. É tanto, Ricardo Vasconcelos, que no Brasil vários homens perdem seu pênis por não lavar. E isso não deixa o homem, né, na condição. Então, são questões, né, que a gente precisa trazer para que não é o aspecto físico ou biológico que vai determinar essa condição. Então, identidade de gênero tem a ver com como eu me identifico, tem a ver com o meu sentimento, com o meu psicológico, com minhas emoções, né? Tem a ver com questões espirituais também. Vereador Anderson de Tuca. Porque, além deste corpo aqui, existe uma alma, um espírito, uma energia, seja lá o nome que a gente dá, que dá essa singularidade, essa essência que algumas pessoas dizem que nós que queremos proteger as crianças que foram negadas a ter minha essência, porque desde de 4 anos de idade eu tive essa minha singularidade, Ricardo Marques, negada, violentada dentro de ambiente familiar, social e escola, que faz com que hoje, vereador Binho, a população trans tenha 3 vezes mais potencialidade de cometer suicídio por causa dessa violência. E a identidade de gênero, então, tem a ver com o meu psicológico, a minha mente, a minha essência, que é a essência feminina. A orientação sexual, senhores vereadores, tem a ver com desejo. Como eu expresso o meu desejo em relação ao outro. Identidade de gênero, vereadora Emília, tem a ver comigo mesma. Como eu me percebo, como eu sou, como eu quero ser percebida na sociedade. E a orientação sexual tem a ver com o outro. Como eu expresso o meu desejo. Então, são coisas totalmente diferentes. Não é a orientação sexual que determina a identidade de gênero. Porque eu sou uma mulher trans, heterossexual, porque até hoje eu só me relaciono com homens, mas eu poderia ser bissexual, me relacionar com mulheres, ou não. Poderia com mulheres e homens, ou então ser lésbica, me relacionar só com mulheres. Então, são coisas totalmente diferentes. O termo identidade de gênero, que muita gente distorce, dizendo que é ideologia de gênero, é isso, é para separar o que é orientação sexual, que tem a ver com desejo, né, com prazer, e identidade de gênero, que tem a ver comigo mesma, né, como eu me sinto. Então, é importante a gente dividir. E a questão sexo biológica tem a ver com a questão reprodutiva, né, com a questão dos cromossomos e tal. E tem outra questão, que é a intersexualidade, que são pessoas que nascem tanto com características reprodutivas do macho ou fêmea, do masculino ou da feminina, que hoje, infelizmente, alguns médicos fazem essa cirurgia para determinar o gênero que a família decide, e quando essa criança cresce, não é aquele gênero que foi feita a cirurgia, né, em relação a para ser homem e mulher, que é um discurso muito, muito grave. E a questão, passe aí, a questão essa leitinha, né, LGBTQIAP+, fobia, né, que existe aí. O LGB, como eu disse, tem a ver com orientação sexual, que é lésbica, gays e bissexuais, tem a ver com
o outro, né? LG, homossexuais, pessoas que se relacionam com o mesmo gênero. Bi, essas pessoas, Sheila, que eu tenho inveja. Por isso que eu digo que não é uma opção, porque se fosse uma opção, Emília, eu não ia ser uma mulher trans hétero, porque eu ia optar estar me relacionando com mulheres, porque todos os meus relacionamentos, Bairro, com homens foram difíceis. Passei por muita violência e muito sofrimento. Então, se fosse uma opção, por isso que a gente diz que não é uma opção. Porque se fosse optar, eu não ia optar né, numa situação em que nasce. Então, ser LGBT, a gente nasce com a gente. Porque não é que é construído. Então, eu que sou a filha mais nova, que tive homens, sempre pai hétero, irmãos héteros, que sempre tentou me influenciar. Seja homem, desde pequena, eu não ia ser. Então, isso tem a ver com a nossa essência. O T, como eu disse, tem a ver com identidade de gênero, que são as pessoas trans, que englobam travestis, transgênero, transexuais, né? Também tem as pessoas não binárias. O que são pessoas queer, né? Que quer dizer as pessoas que questionam a binaridade, homens e mulheres, que não estão necessariamente em nenhum gênero. Muitas pessoas se englobam nesse termo, as pessoas não binárias, que tanto faz, né, ser homem, mulher, que não sente essa necessidade de estar em um gênero. O I, como eu já falei, é a intersexualidade, aquelas pessoas que nascem com características reprodutivas masculino e feminino, né, que antigamente chamava hermafrodita, mas hoje em dia a ciência já não usa mais. O A é a assexuada, que é também marginalizados, são pessoas que não têm interesse de ter relação sexual, que hoje também, vereadora Ângela, é muito marginalizada. O P é pansexual, que são pessoas podem ser bi, que se relacionam, mas elas não estão ligadas tanto à questão de ser homem ou mulher, tanto faz. Elas se relacionam pessoas não binárias, né, com trans, travestis, necessariamente não estão condicionadas a ser homem necessariamente ou mulher. Então, e por fim, eu vou trazer algumas conquistas do nosso movimento para que, quando algum LGBTQIA+, sofrer algum tipo de violência, eles procurem os seus direitos, porque a gente, desde 1990, a homossexualidade foi despatologizada. Então, não é uma doença. Qualquer pessoa, mesmo por influências de líderes religiosos, opressão de família, que queira curar um LGBT, isso não pode. É um crime e tanto o psicólogo pode ser cassada a sua carteirinha, como porque o crime da homofobia e transfobia já foi equiparado ao racismo, quanto essas pessoas podem ser denunciadas por crime de transfobia ou homofobia, porque não há uma doença. Então, se não há uma doença, não necessariamente tem uma cura. Então, se faz o discurso de querer curar, seja pai, seja líderes religiosos, eles podem sim serem denunciados como qualquer outra pessoa da sociedade. Então, em 2009, a gente conseguiu uma portaria muito importante, que é o do uso do nome social no SUS, que depois se expandiu para escolas, universidades. Aqui mesmo a gente tem uma lei municipal que garante o uso do nome social dos alunos da rede, né, municipal nas escolas. E em 2011, que para mim foi uma conquista, que abriu o leque para a gente conseguir outras conquistas no STF, que foi a união civil homoafetiva, né? Foi em 2011. Em 2013, o CNJ ele era estável e depois o CNJ colocou para união civil. E outra conquista que, para mim, Ângela, é uma conquista da mais importante da humanidade, é o direito das pessoas trans por sua autoidentificação, professor Bittencourt, e no cartório retificar o nome, sem precisar
de um laudo psiquiátrico, psicológico, de uma decisão judicial, para eu dizer quem realmente sou eu. Porque somente eu sei quem eu sou. Então, essa decisão do STF e dizer que nós não temos nenhuma conquista através do Congresso Nacional, por causa da bancada conservadora, reacionária, que tenta impedir todas as leis que garantam o nosso direito, a nossa cidadania. Então, essas conquistas através de discussões da sociedade, né, de pesquisas, e o STF acaba, através de ação direta de inconstitucionalidade, garantindo esses direitos. E também, em 2018, foi despatologizado as identidades trans, né? Porque a homossexualidade só saiu em 1990, em 2018 também a gente saiu. E em 2019, que eu já falei, foi a questão da equiparação, né, da homotransfobia ao crime de racismo, que é uma decisão muito importante para que as pessoas, antes de fazer algum tipo de violência, elas saibam que existe essa lei. Então, a gente precisa denunciar qualquer comportamento, seja em púlpitos religiosos, seja no meio familiar. A gente não pode mais aceitar tanta violência contra a nossa população. É isso, senhor presidente, e meu muito obrigado. Com a palavra no grande expediente, o presidente desse parlamento, o vereador Nitinho, PSD.